Hooke, tem a força gravitacional agindo no pêndulo, por exemplo, tem toda a ideia de energia também, energia potencial, isso a gente já viu também um pouquinho lá na cinemática normal, beleza? Então tá bom, ó, por exemplo, né? E a gente tem um processo acontecendo de mola, que é onde a gente aprende primeiro. Eu acho que é melhor aprender com mola do que com pêndulo, até por causa da lei de Hooke. Acontece que toda vez que você tem uma mola, né, ela tá inicialmente num negócio chamado posição de equilíbrio, que é onde, se ninguém mexer nela, ela vai ficar parada. Aham. A partir do momento que você puxa a mola, ou empurra a mola, né, contrai ela então começa a ter o que a gente chama de energia potencial, elástica. A gente pode entender pelo ponto de energia, como pode entender também pelo fato de que, ao passo que você aplica uma força, a mola cria, pela terceira lei de Newton, uma força restauradora, querendo que o objeto então volte para a posição de equilíbrio. É uma coisa que eu já falei para você, né? Força e Foi. energia são dois lados da mesma moeda. Tá bom, então o que está acontecendo é isso aqui. O bloco ele foi puxado e ele vai oscilar, como é um movimento onde não há perda de energia, onde tem conservação de energia, ele vai ficar se movendo para sempre, né? Até a posição que inicialmente ele foi puxado, beleza? Aham. Você havia me perguntado sobre conservação de energia. O movimento harmônico simples, esse simples indica a conservação de energia, indica que o processo vai se repetir infinitamente. Até por isso que a fórmula matemática que descreve esse movimento é o seno ou cosseno, né? Que é uma fórmula onde a oscilação ela é infinita e sempre com a mesma amplitude, que é o que a gente espera do movimento de uma mola, né? Aham. Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, sempre na mesma amplitude. Provavelmente aqui a gente não vai ver muito sobre essa equação de movimento em si, mas pelas características de energia e de força do movimento. Por isso que é interessante que a gente procure depois na prova lá as questões. Bem, de toda forma, o primeiro é, conceito físico importante aqui é o período e frequência, né? Porque uma vez que é um movimento simples, ele é periódico também. Para completar uma oscilação, vai sempre levar o mesmo tempo. E esse tempo a gente chama de período. Então, o período é de fato uma quantidade de tempo mesmo. Uma quantidade de segundos ou de minutos, tanto faz. Então, Uhum. isso é o período. É o tempo que demora para dar uma volta, É uma tipo assim, oscilação. a translação da Terra, ou a rotação da Terra, tipo assim, isso é período, né? Você pode vinte e pensar quatro como horas é período. o período que a Terra demora para dar uma, que é Sim, fazer a rotação dela, né? exato. É meio Sempre que isso, né? é exatamente isso, porque o tempo que a Terra roda em torno de si mesma, o que é rodar em torno de si mesmo? É ir e voltar para a mesma posição. Aham. Ir e voltar para a mesma posição é o que está acontecendo na mola aqui. A- o bloco vai e volta para a mesma posição e daí ele cita, completou-se um período. Uhum, Então, por isso entendi. que a Terra girar em torno dela mesma, num dia, né? A gente chama de período. Um período, de fato. Muito bem. Então, beleza, isso é a quantidade de tempo para uma oscilação, para uma volta, etc. Mas também tem a quantidade de voltas que você faz num determinado período de tempo, né? Isso a gente chama de frequência. Obviamente, a frequência e o período estão associados, eles têm um vínculo entre eles. Mas aí está a primeira distinção importante, né? Que muita gente confunde. Período é o tempo que demora para uma volta. Frequência é a quantidade de voltas num determinado tempo. Por exemplo, nós temos na tela do nosso computador um negócio chamado 60 Hz, né? Frequência de 60 Hz. O que é isso? Isso significa que a cada segundo a tua tela pisca 60 vezes. Ah, tá. Então, o Hertz é uma unidade que na prática é ciclos por segundo ou quantidades por segundo.
Então é por segundo, né? Hertz é 1/segundo. Então toda vez que você escuta Hertz, você está falando de quantidade de eventos que ocorrem em 1 segundo. O processador do seu computador gira 2.400 milhões de vezes por segundo. E assim vai, né? Perfeito. Muito bem. Então, está aqui a fórmula que relaciona a frequência com período. Frequência é 1/período, período é 1/frequência, e assim sucessivamente. Beleza? Claro, nós estamos vendo aqui casos bem específicos, né? A gente não vai falar do planeta Terra, provavelmente, e nem de processadores. A gente vai ficar assim fixos em falar de molas e de pêndulos. Uhum. São os exemplos que mais aparecem, né? Com certeza, a tua prova, se tiver MHS, vai ter nesses dois casos. Então, ele primeiro aqui está observando o fenômeno da oscilação por conta da força. Daí ocorre uma coisa muito interessante aqui. Você já deve ter reparado se você tentou apertar uma mola. Quanto mais você aperta, mais difícil vai ficando de apertar, né? Uhum. Num primeiro momento ali você empurra fácil, mas ao passo que você vai empurrando, empurrando, ela vai ficando mais difícil de variar aquela mesma quantidade de comprimento que você variou no começo. Então, em outras palavras, o crescimento, essa força, ela tem um aumento crescente com o deslocamento do bloco. Então, diferente do que a gente normalmente vê na física. Na física, normalmente, a gente trata de forças constantes. A força que empurrei o bloquinho ali no plano inclinado era sempre 20 newtons, era sempre 30 newtons, era sempre a força-peso, valores constantes. Aqui não é constante. Aqui a força varia, o que é muito interessante. E ela varia, claro, com o deslocamento, com o x. Então, por Uhum. isso que a gente chama de F igual a menos kx. O menos ele está mais associado ao fato de ser uma força restauradora, dela ser contrária ao movimento, né? Sim, sim. Você Então, puxa para um lado, a força vai para o outro, né? exato, Você exatamente. comprime por um lado, a força vai para o outro. Exatamente, sempre contrário. Então, o sinal ele está indicando essa mudança de direção. Beleza. E o X aqui indica que quanto maior for o deslocamento, maior terá que ser a força, né? O K Então, aí mesmo é uma constante da mola, né? exato, constante de mola, exatamente. Tá bom. Beleza. Então, tá aí. F, a força elástica, né, igual a menos kx. Uhum. Show de bola. Então, quando estamos falando do ponto de vista de força, essa é a única que você vai ter que se preocupar neste momento. Claro, a menos que você esteja falando de um arranjo específico, onde, por exemplo, uma força que pode causar o movimento é a força-peso, daí você vai ter que fazer o diagrama de forças, escrever as duas forças, tanto a Kx quanto a P. São situações, né? Cada situação é uma situação. A gente vai ver várias delas nos exemplos. E, olha só que interessante, temos uma expressão do período aqui, de uma mola, que está em função da massa e da constante de mola. Beleza? Uhum. Então, eu acho que essa fórmula é interessante de você anotar, anote ela aí, porque Deixa nós eu vamos pegar. utilizá-la no futuro. Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Beleza, beleza. Dá para deduzir essa fórmula aqui. Não, mas não Mas precisa não, eu já entendi. é, mas é bem interessante. Outra hora eu acho que vale a pena, só que não vale a pena agora porque a gente ainda não viu as equações de movimento do MHS. E, T é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k, né? sim, Beleza. muito bem. Veja só, né? Então, o período, olha só, isso é meio assim contraintuitivo, né? Porque num primeiro momento a gente acredita que o tempo de oscilação, de ir e voltar para a mesma posição, dependeria do quanto você puxa, né? Se puxar Sim, muito ali, ele vai demorar mais. Mas não é o caso. Essa fórmula mostra que depende exclusivamente da massa e da constante de mola. Isso é muito legal, né? É muito contraintuitivo, pelo menos ao meu ver, assim. sim, sim. What else? Exemplos. Muito bem.
Vamos dar uma olhada. Ó, caiu uma dessa. Agradecer ao Papai do Céu. Passa 2, mola com essa constantezinha aqui. Ação, mexemos 3 centímetros. Tomar cuidado com a unidade, né? Abandonando esse conjunto que começa a oscilar MHS na ausência de forças dissipativas. Na realidade, não tem nenhuma outra força, né? Além do KX. Período do movimento, amplitude. E após quanto tempo contar do instante que abandonamos o bloco, retornará à mesma posição. Em período você tem a fórmula e você tem todos os dados, né? Que basicamente é MK. Jogou lá, já era. Agora, como é que a gente vai obter amplitude? Entendendo que o máximo que você vai conseguir oscilar é a amplitude do sistema, certo? A amplitude é sempre a distância máxima que a sua massa irá ter, certo? Aham. E a distância máxima que a sua massa irá ter, ela nada mais é que, bem, o quanto você puxou inicialmente, certo? Entendi. Isso. E assim vai. Muito bem. Então, já que ele falou que foi puxado 3 centímetros, então é 3 centímetros. É 3 centímetros quando você diz no sentido de comprimir e de puxar, né? Assim, né? Exato. Variando assim, né? Ele vai ser puxado 3 centímetros no máximo e comprimido 3 centímetros no máximo, exatamente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Ah, sim, tinha uma outra pergunta ainda, C. Após quanto tempo, a contar do instante em que abandonamos o bloco, ele retornará a essa mesma posição? Muito bem. Então é entender o que é período, né? Período nada mais é que ir voltar para a mesma posição. Independente de onde, né? Porque no movimento periódico, o tempo demora sempre o mesmo, seja do pico para o pico, do vale para o vale, uma posição parada, uma posição de equilíbrio para uma posição de equilíbrio, Uhum. ok? Então, uma vez que a gente sabe o período, a gente sabe a resposta da C. É o próprio período, 1 segundo. Ok? Tranquilo, Beleza. né? Tranquilo, tranquilo. Vamos ver a 112 aqui. Uma mola tem comprimento 8 quando não solicitada. Ou seja, paradinha ali. Sem massa, sem nada nela Aham. ligada, né? Coloque-se em sua extremidade. Tive um AVC aqui. Corpo de massa 0,1 kg e o comprimento de mola passa a ser 12. Então, beleza, né? Foi puxado. Por Beleza. meio da ação. Foi puxado pela própria força-peso, né? Por meio da ação externa, puxa-se o corpo até que o comprimento da mola atinja 14 centímetros. Abandonando em seguida o conjunto que passa a efetuar MHS. Então, puxamos até 14, vai oscilar. Beleza. Determine a constante elástica da mola. Veja que ele deu poucas informações, né? Ele só deu o comprimento da mola, que não nos interessa muito, o que nos interessa é o quanto ele foi puxado, né? E Sim. deu a massa. E é isso, olha só, deu praticamente nada. Qual que é a constante elástica dessa mola? Muito bem. Para isso, a gente vai precisar não só do que a gente aprendeu hoje, como o que a gente já sabe de forças, né? Então veja que ele já começa fazendo o diagraminha aqui do corpo livre, né? Peso para baixo, força elástica para cima. Muito bem. Então, é isso que vai acontecer. Do momento em que você coloca a massa para o momento que você puxa, o deslocamento foi de 4 centímetros, certo? Sim. Muito bem. E a gente sabe que o peso é simplesmente massa vezes gravidade. Considerando gravidade 10 aqui, peso é 1. A força elástica joga ela para cima. Uma vez que você puxou 4 centímetros, Kx, né? Vai ser a constante de mola que a gente não sabe, vezes 4. E acontece que essas forças elas se equilibram, né? Então, F igual a P.
KX igual a MG. Então você pode usar todas essas informações que essa sim a gente tem para encontrar quem é o K. Beleza? Entendi. Sempre levando em conta o equilíbrio aqui. É o que vai acontecer. Ela está em equilíbrio ali naquela situação quando se puxou 4 centímetros para baixo. Entendi. Muito bem, qual que é a pergunta B? Período e frequência. Agora que a gente tem K e tem M, você anotou a fórmula, certo? Agora é Aham. só jogar na fórmula, pronto, achou a frequência e, por consequência, período. Que é o Parece inverso, que né? frequência é o inverso, exatamente. Período. E a amplitude vai ser o quanto foi puxado, né? É, O ponto foi puxado na segunda, de 12 para 14, né? exato. Desse jeito. Entendi. Que é ali que começa a oscilação. Pegou a ideia? Entendi. Show de bola. Então, olha só, esse exercício 398 é bem parecido com o primeiro. Eu acho que seria legal você resolvê-lo. Eu vou fazer o seguinte para te ajudar, que vai ajudar bastante. Apesar de eu não te mandei esse livro ainda, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um print screen desses exercícios. Acho que tu não vai precisar, porque começa bem tranquilo, né? Mas qualquer coisa tá na mão para tentar fazer A e a B. Depois a outra questão a gente conversa juntos. Deixa eu ver aqui. Define o período e a frequência. A amplitude seguir o som do equilíbrio corresponde ao ponto O, sendo indicados os extremos da oscilação. Então, forças dissipativas. Portanto, a amplitude de cara eu posso dizer que é 5, né? 5 centímetros. Pode. Período. Aqui é só jogar na fórmula direto, né? Bem, faça aí e depois eu corrijo. Vamos ver aqui. É, calculadora aqui. O período ficou igual a π e a frequência ficou 1/π. Aham, No muito caso, bem. o A ali, né? E com a amplitude de 5 centímetros, que é a metade aí desse. Sim, é isso aí. Pegou bem, pegou bem. Agora vamos para 399, que tem toda essa coisa da dinâmica associado à força-peso, né? Uhum. Constante de mola igual a 4, comprimento 0,8, massa 0,10. Determine a posição de equilíbrio da mola. Ah, No caso 2 ali, né? a princípio, o caso que não nos foi informado, exatamente, bem Uhum. observado. Posição de equilíbrio da mola. Vamos lá. Força, peso, né?
150. A palavrinha mágica aqui tá no equilíbrio, né? Aham. No Equilíbrio caso, eu sei que a significa amplitude, aí, digamos assim, ele está variando de 0,80 até 15, né? Então, a distância entre os dois é o ponto de equilíbrio, não é isso? A amplitude aí, né? 7,9. É isso que eu tenho. Bem, qual conta você fez para encontrar o ponto de equilíbrio? Porque equilíbrio indica forças iguais, certo? Uhum. Então, a ideia era você Eu dar igualei, como você falou anteriormente, a força elástica com a força peso. isso. Aí, a força peso aí é igual a 1, correto? A E força o... peso igual a 1 Isso. E que é kx, né? e o K é 4. O K é 4. Cadê? Ah, ele fala que o K é 4 ali, né? 4. O X é o que eu não tenho, que eu tenho que descobrir, né? Exato. Vai ficar aí 1/4. Mais conhecido como 0,25 metros, né? Uhum. E ali você já tem 0,80 metros. Então a posição de equilíbrio vai ser a soma de 0,80 com Mas é 0,25 em relação ao teto, certo? entendi. Bom, aí, Ah, tá, entendi. pegou? 0, aham. Eu estava entendendo outra coisa. Eu estava entendendo que, tipo assim, é porque agora que eu percebi que é o caso 2 é o caso de equilíbrio, quando você bota o corpo, ele entra em equilíbrio. Eu estava já fazendo direto uma coisa assim, uma conta na cabeça, de 0,80 a 0 até 15 centímetros, mas 15 centímetros é depois que vai para B ali, que ele puxa o corpo, né, para a posição de 15 centímetros. É, Entendi. então pegou, show de bola. Agora tem a B, né? Uhum. Puxa-se o corpo 15 centímetros da posição do equilíbrio, quando um instante de t igual a zero. Após quanto tempo o corpo retorna a essa posição? Qual a amplitude do seu movimento? A amplitude do movimento é. Deixa eu ver aqui. 1,05. 1,05 menos 15 vai dar. A amplitude do movimento é 13,95, Ah, que é a diferença entre porque quando eu boto o peso, ele entra em equilíbrio, a gente descobriu que o X é 1,05. E aí ele puxou até 15. Então seria a diferença de 15 menos 1,05, é isso? bem, a amplitude é a distância inicial de deslocamento. Isso. Então, no caso, seria Como 15 ele puxa menos. 15, então é 15, né? Ah, tá. Ele puxa 15, não é a diferença do que ele já. Entendi. Ele já deu a amplitude de uma forma, né? Viajei. Amplitude de 15. Após quanto tempo o corpo retorna a essa posição, a amplitude desse movimento? O tempo aí que não tem nenhuma função em relação ao tempo ali, né? Quando ele fala tempo, Não o que é? tem, mas tem massa e tem constante de mola, certo? Uhum. Ah, tá, você acha um período aí, né? É, né? Pi igual a raiz quadrada de massa 1, né? 0,1. E a constante.
fazer aqui. 0,1 dividido por 4. Aí deu 0,15 vezes 2. Deu 0,31. É isso? 0,31 π. 0,31 vezes π dá quantos? Na física a gente nunca deixa o π, né? Sempre encontra os valores decimais. O π é 3,14. 0,99. Vamos botar arredondado para 1 aí? Ou Dá não? pra ser, um é legal. Show de bola. Mais uma aí que bateu com os meus dados. Agora, a pergunta é: qual que faltou? Qual é o comprimento mínimo apresentado pela mola desse movimento? Comprimento mínimo. Comprimento mínimo é o que? O comprimento mínimo é quando a mola está mais comprimida, né? Ah, tá, sim. 0,80, né? 0,80? Mas, como assim 0,80? Qual, Você, como, você vai qual pegar. apresentado pela mola desse movimento? É a distância ali do... Eu não estou entendendo essa pergunta. Qual o comprimento mínimo apresentado pela mola? Vamos lá. No começo do problema, você não encontrou a posição de equilíbrio? Sim, Tinha dado quanto? 1,05. Isso. Como a gente puxou 15 centímetros para baixo, então ele vai 15 centímetros para baixo, mas vai 15 centímetros para cima também, certo? Uhum, Portanto, vai ser 1,05 menos 15. entendi. Que era o que eu estava fazendo antes, achando que era amplitude, mas isso é o comprimento mínimo, né? É. Então vai ser 0,90. Né? Show de bola. Então podemos avançar aqui. Você pegou bem a primeira parte. 0,90, como você fez cálculo? Você fez 1,05 menos 15. 1,05 menos 15. 1,05 menos 15. Dá 13,95. E? Não é isso? Ah, não, é 15 centímetros, né? Viajei. Não é isso? É o 0,90 que eu falei, certo? Isso, verdade. Aí tem que passar para as unidades na internacionais, senão a gente erra. Beleza. Vai lá. Agora é energia. Nós vimos coisas com força. Agora vamos ver os mesmos fenômenos, só que com energia. Outra forma de entender o movimento. Então, basicamente, nós vamos usar duas formas de energia aqui. Uma é a cinética. Independente do tipo de movimento que tu tenhas, a forma da energia cinética é sempre mv² sobre 2. Ou seja, a energia cinética está sempre associada com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. E a energia potencial está sempre associada com x. Porque quanto mais puxada a mola tiver, ou mais contraída ela tiver, mais energia ela tem acumulada para causar movimento depois. Aham. A ideia física por trás é isso. E a energia total do sistema, a gente chama de energia mecânica, é a soma dessas duas energias, a cinética mais a potencial. Uhum. Muito bem. A gente já viu que a energia ela é constante, né? Então, a soma desses dois caras vai ser sempre a mesma. Mesmo em situações onde uma delas é zero. Por exemplo, a energia potencial às vezes é zero. Quando? Quando a mola não está estendida e nem contraída. Ou seja, na posição de equilíbrio. É, porque o x vai ser zero, né? Não tem variação da distância. O mesmo acontece quando nós estamos falando da energia cinética. Tem momento que ela é zero. Quando? Quando a velocidade é zero. E ocorre velocidade zero na mola. Acontece na mesma situação onde ocorre velocidade zero
em outros movimentos, que é quando troca o sentido do movimento, né? Às vezes a mola está indo para a direita e depois ela começa para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Nessa troca, a velocidade tem que zerar para mudar o sentido. Perfeito. Então, onde isso vai acontecer? Na extensão máxima, na contração máxima, e assim vai. E é isso, né? Então, a gente está vendo aqui um exemplo onde está ocorrendo essas mudanças de energia, né? A amplitude aqui, máxima, ele está, então, voltando, está ganhando velocidade, parte de energia virou, parte de energia potencial virou cinética. Cinética máxima vai ocorrer quando a mola não está contraída, que é na posição de equilíbrio. Ela vai contrair, então ela começa a ganhar de novo energia potencial, até o ponto que ela para, só vai ter potencial, e assim sucessivamente, sempre trocando energia, né? Aí o sinal em algum momento vai interferir? Não tem nada a ver, né? Energia para cima. Não, a energia não importa o sinal. Para a energia não importa a direção e sentido. Ela é uma grandeza escalar, né? O sinal, ele incomoda mais, costuma incomodar mais na força. Que lá, sim, direção e sentido são importantes. Muito bem. E daí, dessas, né, a gente tira algumas conclusões que podem ser interessantes se você já saber que dá para tirar. Não vou pedir para tu decorar nada ainda, né? Por exemplo, uma coisa que dá para tirar é qual é a velocidade máxima. E agora a gente não concluiu isso. Mas uma vez que a gente sabe que vai ter um momento que toda energia vai virar cinética, então é ali que tu vai ter a velocidade máxima. Uhum. Então, para encontrar a velocidade máxima, é só a gente entender essa fórmula, entender que a energia potencial vai ser zero, a energia mecânica é K ao quadrado sobre 2, onde o A é a amplitude, ou seja, aquele puxão máximo que você dá, né? Sim. E isolando a velocidade, a gente chega nessa expressãozinha aqui, onde, de novo, a velocidade acaba dependendo de constante de mola e massa, né? Mas também depende do quanto você puxa ali, inicialmente. Só para anotar ali, é A o quê? Raiz quadrada de K, Amplitude, né? sendo que o A aí é a distância, né? A amplitude, né? Show de bola. Então, aqui uns gráficos que não nos interessam muito, o que nos interessa está aqui, olha só que E interessante. só para eu lembrar ali, a velocidade máxima é em que ponto quando você puxa, quando você está com a amplitude máxima, não é isso? Vamos voltar aqui para o exemplo, então. Você tem um momento onde você puxa, você tem a energia mecânica total e a própria energia potencial aqui. Você solta, ele vai começar a se mover, a velocidade vai começando a crescer. Ah, quando você não tem mais energia potencial, né? E é o momento que você passa pelo ponto de equilíbrio. Entendi, Toda energia potencial virou energia cinética. E a mola entendi. não está nem contraída nem estendida. Tá em equilíbrio. Tá bom, E durante todo esse processo, a energia mecânica é a mesma, né? Porque a energia se conserva. Então, perfeito. isso que esse gráfico está mostrando. Os outros estão mostrando como a energia varia, a energia cinética e potencial variam em função da posição, um ao contrário da outra, claro. Muito bem. Vamos ver um exemplinho aqui. Ponto material de massa 0,1 quilos oscila em torno da posição O, MHS, contém força dissipativa. Energia total foi dada, só que ela já foi dada em energia, né, em joule. Não foi Uhum, dada no deslocamento da mola. Claro que eventualmente dá para encontrar esse valor. Que é o que ele quer já de começo, né? Depois o módulo da velocidade máxima e depois o período de oscilação. Muito bem, amplitude de oscilação, o X, em outras palavras, né? A coisa é que a gente já sabe qual é a energia total do sistema, 0,2 joules. Sabendo a energia total do sistema e sabendo a constante elástica da mola, né, que foi informada aqui, dá para encontrar qual foi a oscilação. É só lembrar que a energia mecânica total é K vezes a amplitude total, né, amplitude do sistema, dividido por 2. É o uhum. quanto você dá
de energia inicialmente para o sistema é quanto ele vai ter, sempre, né? Que é o 0,2 no nosso caso. Então, 0,2 de energia, 40 de constante mola, 2, amplitude aqui, isola a amplitude, tematiquinha básica, chega em 0,1 metro. Beleza, questão A feita. A B pediu o que mesmo? Pedia módulo da velocidade. Então, nós falamos agora há pouco que o módulo da velocidade máxima vai ocorrer quando toda a energia potencial gravitacional, potencial elástica virar energia cinética. Então, em outras palavras, toda essa energia mecânica aqui vai ser cinética. Nós já Entendi. sabemos que essa energia mecânica aqui, o máximo dela, ou seja, ela como um todo, né, porque ela nunca muda, é 0,2 joules. Essa é a energia mecânica do sistema. Então, esse 0,2 joules vai ter um momento que ele vai ser só energia cinética, quando a mola está na posição de equilíbrio. Sim, Então, a gente pega esse valor e iguala a energia que ele tem ali naquele momento, que é a energia cinética com a velocidade máxima. sim. Daí, Aí nesse exercício, o ideal é você saber que esse conceito, né, que a velocidade máxima vai ser nesse momento em que não vai ter energia potencial, né? exato, É cinética. toda a energia se transformou em cinética. Muito bem, daí você faz a continha aqui, isolou, já era. 2 metros E por só para eu segundo. lembrar lá, porque passou um rápido aí, quando eu só tenho energia potencial, que é o contrário que a gente está vendo aí, é em qual fase mesmo ali mesmo? Que ele está parado, que a velocidade é zero, né? Que seria ou o momento de contração máxima ou o momento de puxa lá, né? Isso, é isso aí mesmo. Muito bem. Então, feita a B, agora o período de oscilação. Você anotou a fórmula do período. A fórmula do período depende da massa e da constante de mola. Nós temos esses Uhum. valores. Joga ali já era, encontrou o período. Entendeu? Perfeito. Então, algumas coisas envolvem interpretação aqui quando estamos trabalhando de energia, mas é uma interpretação bem simples, né? Troca de energia, energia sempre se transforma. E Show. aí, o movimento harmônico simples, ele se resume a essa questão de energia. Eu posso levar tanto para energia quanto para força, correto? Sim, Pensando sim. nisso aí. De novo, a energia e a força, elas são dois lados da mesma moeda. Elas explicam o mesmo fenômeno. Elas Entendi. podem explicar a causa dos movimentos. Então você pode estudar tanto por força quanto por energia. Às vezes tem mais informações para força, às vezes tem mais para energia, mas funciona do mesmo jeito. Bem, eu vou querer que você tente fazer a 400 aqui sem a minha ajuda. Na 401 a gente estuda junto, beleza? Tenta Beleza. fazer a 400 aí e me mandar uma fotinho, que ela tem A, B e C, né? Tem bastante coisa para não se perder, faz organizado, beleza? Beleza, deixa eu botar aqui. A massa é igual a 0,2 quilogramas, oscila em torno de uma posição de equilíbrio, ok. O módulo da velocidade, módulo da máxima velocidade atingida é igual a velocidade máxima, metro por segundo. Uma constante elástica, K, cilindros por metro. Energia mecânica do sistema. Energia mecânica, energia cinética. Esse é 0,2, velocidade, mais aqui, ah, mais aqui, né?
Energia mecânica do sistema. KX. Nesse caso aí, eu preciso descobrir a energia potencial também, Ah, porque aí, no caso, a energia mecânica, como você falou, é a soma da energia cinética mais a energia potencial. só que Como está em movimento, você tem que entender que a energia mecânica é a energia total do sistema. uhum, Vai ter momentos que a energia que essa mecânica, energia total é só energia potencial, vai ter momentos que essa energia total é só energia cinética. Qual é o momento em que ela é só energia cinética? É o momento da velocidade máxima. sim, que é o momento que ela vai estar ali no meio, né? Que aí vai Sim. dar 0,1 energia mecânica aí. Então, significa que a energia mecânica desse sistema é 0,1 joule. Entendi. Acabou a A. Entendeu? Agora você já pode partir para B. Para B está pedindo amplitude. Amplitude tem a ver com energia potencial elástica. Uhum. Você Aí eu vou pode usar a pegar a energia fórmula. cinética, né? Você pega a Energia energia mecânica mecânica e igualo ao A K. ao quadrado sobre 2, exatamente. Daí assim você encontra energia, assim você encontra amplitude. K ao quadrado sobre 2. O A é igual a 0,2. Agora tem que achar o período, tem a fórmula para isso. Isso, E não período, esqueça a unidade, né? 0,2 o quê? Metros? metros, isso. Isso. E o momento em período é 2π. Isso. Massa é de 0,2 sobre o. Eu fico me perguntando, será que eles vão botar assim na prova, tirar raiz? Bem que às vezes você é fácil tirar raiz de alguns números, não é isso? É, 0,2, né? infelizmente, né? Aqui, como é exercício, eu acho que ele estava pensando em Não, você não, poder eu usar a entendo. calculadora. Sim. Mas aquela prova lá, eu vi várias situações em que eu fico pensando, como é que você faz para tirar? Daí é brabo. Lá eu achei bem estranho mesmo. Vai dar 1,25 período. Foi isso que você calculou? Sim, 1,25 segundos, né? Segundos, isso. Uma partícula oscila em torno de um ponto O num plano horizontal realizando um MHS. O gráfico representa a energia potencial acumulada na mola. Beleza. Então, obviamente, né, quanto maior a distância da origem, né, do ponto de equilíbrio, maior a energia potencial, certo? Uhum. É isso que esse gráfico está mostrando. Lá no 0,2 você vai ter energia potencial máxima.
ou em outras palavras, a energia mecânica desse sistema, que é 10 joules. Sim. É isso que o gráfico está mostrando, né? Que a máxima energia que ele chegou aqui foi 10 joules. Isso aconteceu numa distância 0,2 do ponto de equilíbrio, certo? Então ele informou tudo isso por meio do gráfico. Agora você pode usar essas informações para encontrar, por exemplo, amplitude. Amplitude 0,2, né? Não precisa nem de fórmula, exato. Só olhar, 0,2 metros. Processos. Constante elástica da mola. Agora você precisa usar essas informações e a forma da energia potencial elástica, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Energia potencial elástica é 10 e vou igualar com kx ao quadrado sobre 2, né? Vai lá, força. Kx ao quadrado sobre 2. Vai dar 20 dividido por 0,2 ao quadrado. Vai dar 5, né? 5 o quê? Bananas? 5, não, 500, né, joules. Joules não, tô falando besteira. O K é dado em Newton por metro, né? Mas Joules é joules, que é uma unidade de energia. Você pode simplesmente dizer joules, não precisa dizer Newton. Joule é Newton vezes metro, vezes, né? Por metro é vezes. não, eu tô falando assim, a constante elástica aqui, não sei se eu fiz certo. A Eu constante coloquei elástica é Newton por 10 metro. é igual a kx ao quadrado sobre 2. Sim. Aí eu passei aqui 10 vezes 2, dividido por o x aí seria 0,2 ao quadrado, que daria 0,04, né? Sim. Aí deu 500, achei estranho, é isso mesmo? 500, Constante de mola tem uns valores estranhos mesmo, não se preocupe. é isso mesmo, né? 500 newtons por metro. E a energia Continuando. potencial. Tá tudo certo. Agora a energia potencial, né? E a cinética, né? Então você agora tem o valor ali da posição. Você pode Uhum, usar esse valor para encontrar a energia potencial primeiro. Simplesmente jogando lá em caixas ao quadrado sobre 2, né? uhum. Isso. Aí você vai K vezes 0,1, né? Dá 2,5. 2,5 joules. Show. Então você encontrou que nesse instante a energia potencial é 2,5 joules. Como é que Uhum. você vai encontrar a cinética? Entendendo que a energia se conserva. Toda a energia é a soma da potencial mais a cinética. Toda a energia, o gráfico está dizendo que é 10. Então, se você encontrou que a potencial é 2,5, a cinética nesse instante vai ser 7,5. Certo? Isso, Isso. Fácil, exato. né? Então é a Perfeito. interpretação. Meio que não tem uma fórmula para dizer o que eu estou te dizendo, mas é a Sim, entendi. interpretação É do você entender problema. que, já que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial, então, se você tem o total, só subtrair. Exatamente, meu irmão. Então agora vamos para as funções horárias. Aqui Aí é função o horária. filho chora, mas não vê, né? Aqui tem um problema, né? Bem, não é bem um problema. É que, como eu posso dizer? É que meio que tem dois tipos de função horária. Tem a função horária que ele está ensinando aqui, que é, vamos dizer assim, de um ponto dentro já do movimento angular. Mas tem a outra função horária que é aquela que eu estava te explicando com o seno e com o cosseno, né? Então, essa aqui é mais utilizada no contexto de ensino médio, aquela de seno e cosseno mais no de graduação. Mas não tem problema, as duas são bem úteis. Depois a gente vê a do seno e cosseno. Então aqui olha só o que está acontecendo, né? S igual a φ vezes R. O que é isso? Isso aqui é a posição em função do ângulo e do raio. Tá vendo? O φ Uhum. é o ângulo, o R é o raio. Então ele está te dando a posição linear, quanto ele andou de fato, o perímetro, vamos dizer assim, em função do raio. Até perceba que se o φ for 2π, o que vai acontecer? 2πr. Você já ouviu essa fórmula alguma vez na vida, né?
É a forma do perímetro de um círculo, certo? Uhum. Então, isso aqui faz todo sentido do mundo, quando a gente pensa no perímetro do círculo. Aqui também, velocidade linear igual a ômega r, ou seja, velocidade angular vezes raio. Aceleração centrípeta, que é a aceleração que joga o movimento por sendo a trajetória, mantendo o movimento circular, né? Já parou para pensar uma coisa muito bizarra? A gente sempre associa aceleração à mudança de velocidade, certo? Sim. Tem, aperta o acelerador para aumentar a velocidade. Só que aqui, a aceleração centrípeta usa uma velocidade constante na fórmula. Esse valor não muda. Como assim, né? Como é que tem aceleração, mas não tem mudança de valor na velocidade? Uhum. Você consegue me explicar o motivo ou não tem ideia? Porque se tem aceleração, tem que ter mudança de velocidade, né? E por que que a velocidade é constante aí, né? Se tem aceleração. Tem aceleração. Não sei, cara. Bem, o motivo é que a velocidade ela não é uma grandeza escalar, ela é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. O módulo, de fato, não está mudando. O cara está fazendo a curva aqui na mesma velocidadezinha. Mas tem uma coisa na velocidade que está mudando, que é a direção. Porque aqui, nesse ponto, a velocidade aponta para cá. No outro, Entendi. apontando para outra direção. E assim, a velocidade vai mudando a sua direção. Então, essa aceleração, sim, ela altera a velocidade, mas não o módulo. Altera só a direção da velocidade. Entendeu? Entendi. Alguma coisa está alterando, é a direção. Muito bem. Ah, muito bem. Olha só, eu falando dela aqui, tá aqui, ó. Posição R cosseno π, que pode ser escrito como cosseno de ômega t mais φ0. O A, você já sabe quem é, amplitude. O cosseno aqui, ele está dando a posição, né? Uhum. A projeção dessa posição. Em X aqui, o quanto a bolinha está andando. Tem várias formas de fazer a interpretação desse cosseno. Uma é essa. Então vamos nessa aqui, já que tem as figurinhas e tudo. O que eu quero que você entenda é que depende, obviamente, do tempo, né? Dependendo do instante que você está avaliando, a oscilação vai estar no máximo, no mínimo, vai estar ali no meio do caminho, etc. Então, Uhum. por isso que ômega t, quem que é esse ômega? Velocidade angular. Então, quanto mais rápido ou mais devagar for a oscilação ali, Para fazer mais essa amplitude ali, né? é, mais ele vai andar, né? Ou menos, dependendo ali da velocidade angular. E outro cara é o φ0, né? Onde começa o teu estudo. Pode ser que tu comece da posição de equilíbrio, pode ser que tu comece da posição mais puxada. Esse φ0 só tá aí para dizer onde que tu tá ligando o cronômetro, em outras palavras. Uhum. Não tem nada demais, assim. Beleza? Então, show de bola. Eu só quero que você anote aqui essa fórmula, ela é muito Beleza. importante. Principalmente quando a gente começar a derivar coisas aí, né? Por exemplo, eu tenho uma equação de posição aqui. Como é que eu faço para descobrir então a velocidade em função do tempo? Derivo. A derivada da Depois, posição é a velocidade. isso. Depois desse deriva, você vai achar a aceleração, né? Exato. Curiosamente, o que acontece se eu derivo cosseno? Dá seno. O que vai aparecer quando você fizer isso que você falou aí, derivar de novo? A derivada vai dar cosseno de novo. Isso. Então existe uma relação direta entre a posição e a aceleração no movimento do MHS. E a gente vai ver isso causando aquela fórmula lá que eu te ensinei. Quer Aham. saber? Eu vou fazer isso agora para finalizar a aula, que vai ser top. Ó, se liga. Aqui, né? Bem, vamos lá. Lembra que a gente estava vendo uma mola lá e a gente tinha que. é, tinha Kx lá? Fórmula do Kx? Aham. Lei de Hooke. Agora, imagina o seguinte: se o bicho está em movimento lá, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, certo? Sim. Isso, segundo a lei de Newton. Muito bem. E eu falei para você que existe um vínculo, né, entre a posição e a aceleração. Se eu derivar isso aqui, vai dar menos ômega A de amplitude, tá? Não confunda com A da aceleração, Uhum.
Seno de ômega t mais φ0. Se eu derivar de novo, A de aceleração, deixa eu deixar aqui que está em função do tempo, A de aceleração vai dar menos ômega ao quadrado, A, cosseno de ômega t mais φ0. Agora eu quero que você repare uma coisa. A cosseno de ômega t mais φ0 no x, A cosseno de ômega t mais φ0 na aceleração. Na posição e na aceleração, certo? Então eu consigo dizer que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a posição. Entendi. Né? Porque, né? São os mesmos caras, beleza? Sim. E por que isso é legal? Porque agora eu consigo vir aqui, nessa fórmula da segunda lei de Newton, e no lugar da aceleração, eu vou colocar isto. Ah, tem um detalhe também, né? A lei de Hooke eu esqueci do sinalzinho, né? É menos kx, certo? A gente falou sobre esse sinalzinho. Daí, olha só que legal, né? Tem x aqui e tem x aqui. Corta. Tá igual dos dois lados da conta? Daí corta. Concorda comigo? Então, simplificando o sinal também, vai ficar ômega ao quadrado m. Tudo bem até aqui, depois das simplificações? Sim. Agora, olha só. Lembra que você tinha visto lá a fórmula do período, né? Eu vou passar o m para o outro lado, eu vou ficar com ômega igual a k sobre m raiz. Já está bem próximo daquela fórmula. O que é isso aqui, né? Isso aqui é a frequência angular. A frequência angular pode ser escrita como 2πf. É uma forma de escrever a frequência angular em função da frequência normal. A mesma frequência angular, né, que estava lá dentro do seno, etc. Sim. Aparece lá as fórmulas. E o que é período, né? 1 sobre t? Então vai ficar 2π sobre t igual a raiz de km, né, k sobre m. E agora, se eu inverto as coisas e tal, eu vou ficar com t igual a 2π raiz de m sobre k. Aí volta para aquela função, para aquele. Ah, legal. Aquela fórmula lá que tinha aparecido do nada para você, Legal, lembra? Ela surge da segunda lei de Newton, da lei de Hooke e dessas fórmulas de posição aqui. Massa, né? Entendi, Show massa. de bola. Show de bola. Então tá aí, cara. Beleza.